O Grupo Hebron oferece soluções e inovações no mercado de terceirização de multisserviços. Grupo Hebron, a marca da qualidade e eficiência em terceirização de multisserviços. Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Eu sou Rogério Tacitani, eu estou aqui com o meu time de Síndicos 5 Estrelas e hoje a gente vai falar sobre conflito entre moradores de condomínio, um assunto bem divertido. Vanessa, você quer começar? Ah, eu quero! Olha, eu vou falar uma coisa, quem vive no dia a dia dos condomínios não imagina os casos até bizarros, engraçados, até cômicos do que acontece na vida alheia, na vida dos cotidianos mesmo, das famílias, não é? Tem um caso bem legalzinho que foi o seguinte: os moradores do mesmo andar tinham autorização para colocação de câmeras na área de serviço, né, no hall de serviço, 2 apartamentos. E nesse caso, uma das famílias, um dos apartamentos, o marido cuidava das crianças e a mulher saía para trabalhar, o que acontece, né, de forma bastante comum nos dias de hoje. E aí um dia ela recebeu uma encomenda e o porteiro disse que tinha deixado no carpete, no capacho da entrada. E ela disse que tinha desaparecido, que não sabia onde estava, mas que ela ia checar nas câmeras de segurança. E aí o que aconteceu? Ela se deparou com uma cena das imagens que era o marido beijando na boca da vizinha do apartamento de frente. Nossa. Que maravilha. E aí ela descobriu que aquele romance, né, já vinha acontecendo. Ele buscava as crianças na escola e depois nas horas vagas ele se encontrava com a vizinha. E aí, obviamente, que mulheres brigando, parecem gatos assim, puxa cabelo, não sei o quê. E aí deu uma briga louca. Que até deu, só não foram pra polícia porque acho que os maridos seguraram, né? Obviamente, ela depois se divorciou desse marido, né? Marido adúltero, e a outra mulher também, mas uma briga horrorosa. Acontece esse tipo de coisa nos condomínios? Muito. Acontece, sim. E aí, como é que as pessoas ficam sabendo disso? Ou pela rádio peão, não é? Os funcionários do condomínio que sabem tudo que acontece com as famílias, com as câmeras de monitoramento, porque a pessoa quer manter uma determinada situação de segurança para a unidade privativa, que às vezes era até melhor ou não saber ou ficar sabendo logo. E a questão dos próprios vizinhos, não é? Então, as pessoas têm que entender que quando moram em condomínio, aquela coisa da vida privada não é tão privada assim. Não é? Acaba virando assunto no condomínio. É privada da sua porta para dentro. Enquanto Exatamente. você está na área comum, né? Você está... E dependendo do caso, às vezes nem da porta para dentro, né? Porque é verdade, é se o verdade. problema envolver ruídos, barulhos... Não, mas eu tô dizendo geralmente assim, as ações e tal, você não vai ser filmado por um terceiro Claro. dentro da sua área privativa, né? Mas na área comum... Geralmente, acho que os problemas todos que a gente viu de briga entre vizinhos, a maioria deles em relação a barulho, né? A gente já teve problema com relação a cheiro, mas acho que barulho é o campeão, né? É do tipo, liga pra reclamar e vira o outro e fala assim, você tá falando que meu filho faz barulho, então vamos lá embaixo resolver na porrada. É que acontece as coisas, né? Gente, chamava a briga, que nem criança, adolescente, não é? Eu tenho um caso que ficou bastante grave no condomínio, envolvendo os pais de 2 crianças. Na verdade, o episódio e tudo só foi visto através das câmeras, e aí um dos pais se sentiu extremamente ofendido e partiu para agressão. O que aconteceu? 2 crianças brincando na quadra, só que uma das crianças estava com uma babá, né? E a babá parece que ela foi um pouquinho mais enérgica com a outra criança, porque enfim, não se sabe exatamente, porque as câmeras não mostram um áudio, somente as imagens. E nessa imagem a babá pegou o braço dessa outra criança e tipo assim, olha, vai pra lá. Não bateu, não agrediu nada, mas o fato de ter sido enérgica, os pais dessa criança, quando viram a imagem,
ficaram transtornados. Eles conseguiram pegar a babá na área comum do condomínio, próximo à piscina coberta, e os dois foram para cima da babá, e inclusive a mulher chegou a estapear, bater na babá. Bom, não preciso dizer que deu uma confusão, bombou o assunto no grupo de WhatsApp do condomínio, e a administração simplesmente resolveu o seguinte: olha, os dois lados estão errados, né? Não, se a coisa tivesse sido resolvida entre eles é uma coisa, mas não, foi resolvido de forma agressiva, com violência e tal. As 2 unidades foram notificadas, as 2 unidades foram punidas e multadas pela atitude, pela situação. E aí, obviamente, deu pano para a manga para mais de uma semana de comentários no WhatsApp, né? O WhatsApp e o que a Vanessa falou, né? A questão da rádio peão, né? Que isso aí vira... Às vezes você pode não saber alguma coisa da sua vida, mas a as rádio pessoas peão sabem. Exatamente. Teve um caso também na piscina, né? Aqueles apartamentos que ficam virados para a piscina, normalmente acabam tendo um determinado dissabor, mas as unidades já fazem a compra do apartamento sabendo onde ficam as áreas sociais. É a mesma coisa de um playground. Aí teve um caso de crianças brincando na área comum, brincando de correr, brincando de pega-pega, de queimada, e o morador simplesmente pegou um balde de água gelada e jogou nas crianças que estavam na área comum. E ainda ele teve coragem de depois mandar uma mensagem para um dos meus funcionários e depois para mim, justificando a atitude dele, dizendo que ele estava em pleno direito das suas ações, porque as crianças estavam fazendo muita algazarra e barulho e que por isso ele jogou o balde de água gelada. Eu falei: o senhor ia colocar o que na próxima vez? Ácido? Óleo quente? Isso é comportamento? Atirar nas crianças. Atirar nas crianças, matar, ir para vias de fato? Isso aí aconteceu também. Eu não gosto muito de crianças. Puxa vida, respeite, tá vindo num condomínio, mas aconteceu também. Já aconteceu também na quadra poliesportiva, brigas de jogadores, né? Moradores, jogadores em times opostos, que aí não gostou da arbitragem dos árbitros e do juiz na partida de futebol e saíram para vias de fato também, esquecendo que ali o ambiente que tem que ter uma harmonia, que são todos vizinhos, às vezes até moradores do mesmo andar, da mesma torre. Então, assim, essas coisas acontecem. As pessoas são cegas, né? Sim, uma coisa horrorosa, né? Teve um caso também num dos meus condomínios que as crianças brincando na área comum, uma ameaçou de bater na outra. Aí as mães ligaram para mim e disseram: olha, os meus filhos estão brigando com os vizinhos da outra unidade e você tem que resolver essa situação porque eles marcaram de brigar e você tá aí para isso. Aí eu disse: olha, me desculpe, muito, mas isso é um assunto que tem que ser tratado entre as mães das crianças e não com o condomínio. Porque vai dar morte, as crianças marcaram de se matar, bater uma na outra, pegar estilete. Mas você não é a mãe dela? É só não deixar a sua criança sair de casa, né? Eu falei: olha, me desculpe, mas esse tipo de comportamento não cabe a mim como síndica. Vocês têm que tratar da situação entre as mães. Mas eu não converso com a mãe, vai dar briga também. Eu falei: já é um problema que não compete a mim. Essa questão de briga é entre vocês, as crianças com as crianças, as mães com as outras mães, os pais, mas não com o síndico, né? O que acontece é que quando essas brigas acontecem nos condomínios, os moradores, de uma forma geral, eles gostam de delegar essa responsabilidade, inverter a responsabilidade dessas brigas pro síndico. Acha que o síndico é que tem que resolver essas brigas, essas situações, né? Vanessa, é complicado porque não só nesses casos, mas em vários outros, né, querem imputar a nós uma responsabilidade que a gente não tem, né? De mediar brigas de vias de fato ou de vazamento, seja lá o que for, que as pessoas têm que se resolver entre elas e cada vez mais elas não querem tomar partido e querem que a gente resolva, né? Muito difícil. Inclusive, até muitos moradores não entendem o porquê que o síndico não intervém em problema de barulho entre unidades. Se é uma unidade e a outra, a gente não tem o porquê intervir, né? Pausa dramática, uma pausa dramática. Mas a gente não tem o porquê intervir, porque tanto pode existir o barulho, quanto pode ser uma implicância do vizinho de baixo, né?
Então, isso é muito importante da gente falar, porque muitas vezes eles entendem que a gente tem que intervir para que eles não briguem entre eles. É que o síndico é o super-homem, né? Tem que resolver tudo, né? Tem que resolver falta de dinheiro, tem que baixar o condomínio porque o fulano não tem dinheiro, ou tem que fazer o vizinho de baixo parar de fazer barulho, tem que não deixar as crianças brigarem, né? Vira um multitask, sim, né? Na pandemia a gente teve um problema de uso de máscara na academia, né? Que 2 unidades dividiam o mesmo horário e um deles não queria usar máscara e o outro queria que ele usasse. Gente, então vamos fazer assim? Quem não vai usar neste horário, né? O único meio que a gente pode intervir separa, não dá. Não, mas eu só tenho esse horário. Gente, assim, eu não consigo mudar o tempo, né? Mas, assim, voltando pro nosso foco aqui das questões Mas dos e não foi uma briga? desentendimentos, E não foi uma briga porque não foi você que ouviu? A gente teve recentemente um problema, mais ou menos na linha do que a Vanessa contou, de uma infidelidade, né? A mulher descobriu que o marido estava flertando com a porteira, né? e aí pegou a mensagem no WhatsApp, eu comecei a receber um monte de mensagem no WhatsApp da esposa traída. Conectadas. Não fazia muito sentido para mim, porque eu não estava sabendo de nada, né? Recebendo imagem, mensagem, não sei o quê. Aí eu pensava, o que é isso, né? Bom, aí eu descobri o que era, conversei com a pessoa, né? Falei, o que está acontecendo, não sei o quê, o cara me explicou. Mas a mulher desceu no condomínio e deu uma surra na porteira. Nossa. e no marido. Na frente do condomínio. Que coisa horrível. É um negócio que a gente ri pra não chorar. É engraçado porque não foi comigo, né? Depois que os episódios passam, a gente até consegue dar risada um pouco, mas no tenso, momento que a coisa está acontecendo, a coisa fica tensa, porque às vezes eu já tive um caso também, eu me recordei agora, já graças a Deus não evoluiu para nada mais sério, mas era o caso de um condômino bastante intolerante que vivia reclamando do vizinho de cima. Mas assim, já tinha 20, 30 reclamações do vizinho de cima. E o vizinho de cima, acho que chegou um momento que ele simplesmente explodiu, ele desceu pelas escadas e começou a esmurrar a porta. Eu falei assim, mas assim, houve palavrões à torto e à direito, abre seu isso, seu aquilo, porque já estou de saco cheio, porque eu não vou mais aguentar isso. Segundo quem acompanhou ali o conflito, o vizinho de cima estava afim, parece que estava com uma faca no bolso, enfim, a coisa poderia ter evoluído. Graças a Deus o vizinho de baixo se sentiu realmente que a situação era grave e ele não, em nenhum momento ele abriu a porta. Mas eu imagino que se tivesse abrido a coisa poderia ter... Não, mas teve até há uns 2 ou 3 anos atrás, não sei se foi em Alphaville, que houve uma morte, né? Por conta de barulho. Então, assim, isso é sério. Como o síndico não pode pôr fogo, né? Eu acho, claro. Assim, a gente não pode se meter, mas não pode se meter nem para falar mal de um pro outro e às vezes até tentar resolver de uma maneira pacífica, né? No sentido de, olha, então, você realmente tem interesse em resolver? Tem aqui o telefone de uma câmara de mediação, a gente pode trazer um mediador aqui, vocês conversam e tentam resolver, né? Porque é até onde a gente pode ir. A gente não pode... a gente tem um limite, né? Eu fiz recentemente, por Zoom, inclusive, pela plataforma Zoom, uma pessoa do nosso escritório de assessoria jurídica e 2 vizinhos, também, barulho. Os de baixo são 2 professores, eles dão aula também, um é professor universitário, o outro é psicólogo, que eles trabalham basicamente hoje dentro de casa, né? E o de cima é um rapaz que ele, a esposa e 2 crianças pequenas, óbvio. Na pandemia as crianças brincam aonde? Dentro do apartamento. E a coisa chegou no nível que eles sabem que não dava mais, né? A única forma que a gente tentou para ajudar foi fazer essa mediação.
Da mesma forma que a gente tentou mostrar para os vizinhos de baixo, olha, é humanamente impossível você querer silêncio absoluto, né? Durante o dia inteiro. Não dá. Né? Ao mesmo tempo, explicamos para o vizinho de cima se ele não poderia deixar as crianças concentradas num dos cômodos do apartamento para não expandir o barulho, né? Surgiu a ideia que ele já adotou de comprar aqueles EVAs, aquelas placas de EVAs para tentar amortecer o barulho. Bom, enfim, foi o que conseguimos fazer. Se vai ser uma solução duradoura, o tempo vai dizer. Porque aconteceu agora, faz o quê? Nem um mês a gente teve essa conversa. Nós tivemos aquele caso aqui em São Paulo, né, que todo mundo ficou sabendo do cara que estava irritado com a obra do prédio do lado, que foi com o spray de pimenta e jogou na unidade, Sim. né? Não, ele já tinha passado cola na maçaneta, prendido os pedreiros dentro do apartamento. Nós temos um Intoxicaram, caso... né? Houve a intoxicação dos profissionais lá dentro. Né? Nós temos um caso de uma condômina bastante complicada, né, que agora as obras estão voltando nos condomínios, mesmo com horário reduzido, mas incomoda, né? E ela ficou irritada com a demora do elevador de serviço. Ela subiu no elevador de serviço, travou o elevador de serviço no andar dela, com uma caixa, travou a porta corta-fogo para não conseguirem subir pela escada para destravar o elevador de serviço. Nossa! Então, ficou. Aí o zelador me ligou, falou, Rogério, fulana travou o elevador, tô vendo pela câmera, tem uma caixa, o elevador de serviço tá parado, tem um monte de gente querendo usar. Falei, sobe pela escada e tira a caixa. Ele falou, não dá, ela travou a porta corta-fogo também. Criminosa aí. Isso é crime. Isso é crime porque você coloca em risco as pessoas do prédio. Sim. Aí eu falei assim, porque nesse prédio o hall de serviço é de 2 unidades, né? É um hall social para cada, mas o hall de serviço é único, né? Ele pedir ajuda para as 2 unidades. Falei, o apartamento do vizinho tem gente, dá uma interfonada lá, pede para ou ele desobstruir, tirar a caixa e liberar o elevador, que você desobstrui a porta corta-fogo, ou então ele te dá acesso pelo elevador social, você passa pelo serviço e faz, né? Uhum. E foi o que resolveu. Agora, você imagina se a gente não tivesse esse acesso? Nossa. Se a gente não tivesse visto na câmera, que era o... Não, é muito chato eu acho que tudo aqui que a gente está falando... Falta de bom senso. Isso certamente, Com isso com certeza, mas eu acho que isso... A gente acaba caindo sempre no mesmo ponto. Comportamento humano. As pessoas precisam entender que nós não vivemos no Velho Oeste, né, de 1800 e boa, em que você tomava a justiça nas suas próprias mãos, né? Então olho você andava por olho, com uma dente arma, por dente, né? Exato, você andava com uma arma dele. pendurada na cintura e qualquer coisa você resolvia a coisa na bala. A gente vive numa sociedade moderna, uma sociedade civilizada. Então, primeiro ponto... pelo menos é o que se espera. Mas, primeiro ponto as pessoas não podem querer, dentro de um condomínio, tomar as suas próprias atitudes que consideram justas... Porque não concorda com a Porque não concordam com o outro. Então, se você escolhe morar num condomínio, você tem que partir do princípio que você aceita determinadas regras que valem para todo mundo, certo? E o segundo ponto que eu acho que é tão importante quanto é que se você chegar ao ponto de cometer esse tipo de ação, você tem 2 problemas. O primeiro é que você vai enfrentar as regras do condomínio, que pode envolver inclusive uma multa pesada. E você pode também ter um problema na delegacia, porque normalmente conflitos de rua não dão nada, mas conflitos de condomínio acabam parando na delegacia com BO e tudo mais, né? Eu acho que as pessoas têm que ter esse tipo de consciência e melhorar, aumentar a sua tolerância, porque tem gente que tem pavio bem curtinho, né? E cada vez tem, assim, nesse nível de estresse que cada vez a gente vive mais, né? As coisas só pioram, né? E bem o que você falou, a pessoa vai morar num condomínio, ela tem que saber que existem regras. Ela pode não concordar com as regras, e ela pode, até com um ativismo, alguma coisa, tentar flexibilizar ou mudar alguma coisa. Mas isso é feito mediante a comunidade, não de maneira isolada. Mas eu acho também que você tem que impor. saber onde você está indo morar, né? Porque, por exemplo, não adianta você ir morar num condomínio clube e não querer que tenha barulho de criança sábado de manhã. Vai ter barulho de criança sábado de manhã. Ah, não, porque estão jogando futebol e tem alguém animando. Gente, você tá morando num condomínio clube, com pessoas cara. felizes. Então assim, você quer não ter barulho de vizinho? Vai morar numa casa, num sítio, no mato.
você Mesmo não assim, quer. vai ter barulho. Vai ter barulho. Vai ter Passarinho barulho da natureza. O passarinho vai te irritar. Mas você tem vários perfis de apartamento, né? Eu acho que hoje em dia a gente consegue deixar isso bem marcado. Hoje, assim, uma das reclamações em condomínio são os animais, né? Hoje você tem conceitos de apartamentos sendo construídos e sendo vendidos em cima do marketing de você ter o pet, entendeu? Então, não adianta eu, que na verdade eu não, né? Mas o Carlos, que não gosta de cachorro. Quem disse gosta, a minha vovozinha de 12 anos já tá lá com o focinho branco. Mas aqui eu não podia servir de exemplo. Mas ir lá e comprar um apartamento onde o prédio se vende Sim. como Um espaço melhor pet pro seu friendly. cão e tudo mais, entendeu? Então, assim, você tem que saber onde você tá indo morar, né? Eu acho que... Sim, tem que saber mesmo. isso. Principalmente em São Paulo, né, que tem uma vasta oferta, tem de todos os gostos, todas as opções. Você não é obrigado a morar num lugar que não tem o seu perfil, né? Então eu acho que é bem por aí. Mas, voltando... Tem que respeitar. Tem que respeitar e não é definitivo, né? Você pode, como um indivíduo participante daquela comunidade, propor uma mudança. E não impor uma mudança. Exato. É Bem diferente. É bem diferente. Gente, acabou o nosso tempo. Tá chegando ao fim mais um Condomínio Informal. Obrigado pela audiência de vocês. Deixa seu like no nosso vídeo, curta nosso canal aí no YouTube e a gente se vê a semana que vem. Abraço!